Olá, eu sou a doutora Carla Fromiller, eu faço geriatria clínica e preventiva. E hoje eu vim conversar com vocês sobre deficiência de vitamina B12, que é um assunto ultra importante. Então, atenção veganos, atenção vegetarianos, atenção quem tem gastrite e toma remédio continuamente para o estômago. Atenção pessoas que fizeram cirurgia de estômago, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Esse assunto é muito importante para vocês, tá? Especialmente, é para todo mundo, mas especialmente para vocês. Por quê? Porque a vitamina B12, ela é ultra importante para o corpo. Ela entra na formação de sangue e ela é muito importante para o cérebro, para o sistema nervoso central, para os nervos. Ela entra na estrutura da bainha de mielina, que é aquela capinha que recobre os nervos e ajuda na efetividade da transmissão do impulso nervoso. Então, a falta de vitamina B12, ela pode causar sintomas super sérios e importantes. E como essa falta ela vai acontecendo bem devagarzinho, a pessoa e às vezes até o médico não se dá conta que pode ser uma deficiência nutricional. Então, que sintomas podem fazer você pensar que está com deficiência de vitamina B12? Formigamento nos pés e nas mãos, alterações de memória, alterações de equilíbrio. Muitos sintomas psiquiátricos podem ser resultantes da deficiência de B12, mais cansaço, mais fadiga. Então, essa vitamina, ela é muito importante e a deficiência dela deve ser identificada. É ultra fácil tratar, mas ela precisa ser identificada com o exame de sangue. O exame de sangue é a dosagem da vitamina B12. Então, por que eu estou chamando a atenção dos vegetarianos estritos e dos veganos? Por quê? Porque alimentos de base vegetal, eles não têm vitamina B12. Só em alimentos de origem animal, especialmente carne vermelha, carne de frango, em menor quantidade ovos e laticínios. E isso é muito importante. Algumas pessoas, elas não conseguem absorver a vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12 entra pelo alimento, mas ela precisa se grudar a uma proteína fabricada no estômago. E aí então ela é absorvida. Então, quem tem uma cirurgia prévia de estômago, quem fez cirurgia bariátrica ou eventualmente quem tem uma alteração autoimune que destrói as células que fabricam essa proteína, que se chama fator intrínseco, vão ter uma maior tendência de apresentar a deficiência de vitamina B12. As pessoas que são vegetarianas estritas, veganas, elas têm alto risco de ter uma vitamina B12. Mas convém também você dosar a sua vitamina B12 se você usa remédio para gastrite do tipo ranitidina, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, muito frequentemente. A diminuição do ácido do estômago também compromete a absorção de vitamina B12. Se você toma metformina, glifage, pode comprometer a absorção de vitamina B12. Se você tem mais de 50 anos, vale a pena medir. Por quê? Porque a gente descobre pessoas que têm muita deficiência e que se beneficiam demais com o tratamento. O tratamento é muito simples. O Dr. Samuels, que é uma referência em neurologia na Universidade de Harvard, ele recomenda que o nível de vitamina B12 fique acima de 400. E isso é o que deixaria o sistema nervoso central, o cérebro protegido contra a deficiência de vitamina B12. Então, vamos ficar atento a isso. Se você nunca dosou, nos seus próximos exames, peça para o seu médico, especialmente se você tem uma das condições que eu falei, tá bom? Isso é muito fácil de tratar e eu tenho certeza que muita gente pode beneficiar disso. Um grande beijo, eu quero agradecer você ter me assistido até aqui, tá bom? A B12
ela também contribui na produção do SAMe, que vai contribuir na produção da mielina. Então, deficiência de B12 pode ser causa de demência, depressão, mania, declínio cognitivo, neuropatia periférica, psicose e estados esquizofrênicos. Quantos casos desses aparecem no seu consultório se você não sabe de onde veio? A metilação, ela abole a expressão gênica, ela silencia o gene, ela ajuda no reparo do DNA, ela faz a regulação da função proteica e ela interfere no metabolismo do RNA mensageiro. Então ela é importante. Estar submetilado é um problema. Nós já vimos isso. Por que a indústria alimentícia usa a vitamina sintética? Por que ela usa a vitamina E? Como é que eu sei se eu vou comprar a vitamina E ali na esquina? Como é que eu sei se ela é sintética ou natural? Se ela for DL, ela é sintética. Se ela for D, ela é natural. Se ela for L, ela é natural. Se ela for DL, é assim que eu fico sabendo que ela é sintética. Você vai enriquecer o leite com vitamina D. Você compra o leite ali no supermercado enriquecido com vitamina D. Aquele D é o D2, não é o D3. É o ergocalciferol, não é o colecalciferol que você quer. Por isso que não vale muito. A mesma coisa acontece com os alimentos enriquecidos com vitamina B12. Eles são enriquecidos com a vitamina sintética, que é a cianocobalamina, que também não se pode se comparar com a metil, com a adenosil, com a hidroxicobalamina. Tá? A literatura é rica em isso, mostrando que o tratamento de escolha para tratar bursite é a hidroxicobalamina injetável. Só que você tem que fazer 1 miligrama intramuscular diariamente por 30 dias. Após isso, uma injeção 2 vezes por semana por mais 6 meses. E a manutenção pode ser uma injeção 1 vez por semana. E nunca mais a pessoa volta a ter esses quadros de bursite que ninguém resolve. Aqui está a solução para você. Agora você achou a solução. Tá. A asma também, às vezes, é por deficiência de B12. Aqui está o tratamento completo para você fazer. Tira o leite, tira o trigo, dá ácido clorídrico, dá iodo e dá pepsina. E o paciente não tem mais asma. Aqui está mostrando que a melhora da asma com a aplicação de B12 é idade dependente. Quanto mais jovem é a pessoa, maior a resposta de cortar a predisposição à asma usando vitamina B12. À medida que os anos passam, o resultado vai diminuindo. Tá? Aqui chega a quase 100%, ó, entre 10 e 20 anos. E quando você já está aqui, já está em 15, 20% só. Com 60, 80 anos. Benefícios da vitamina B12 para a saúde. 1. Essencial para o sistema nervoso central. A vitamina B12 é necessária para o desenvolvimento e manutenção das funções do sistema nervoso. Sem essa vitamina, a mielina que recobre os nervos como uma capa de proteção sofre um desgaste. Processo que ocorre tanto em neurônios de nervos periféricos quanto naqueles da substância branca do cérebro. 2. Importante para a formação das células vermelhas no sangue. A vitamina B12 é essencial para a formação, integridade e maturação das células vermelhas no sangue, as hemácias. Quando este nutriente está ausente, as hemácias aumentam de volume e o tamanho do núcleo fica desproporcional ao do citoplasma. 3. Boa para idosos. A vitamina B12 é benéfica para os idosos, por 2 motivos. Um deles é porque ela é essencial para o desenvolvimento e manutenção das funções do sistema nervoso. Além disso, um estudo realizado pelo Departamento de Fisiologia, Anatomia e Genética da Universidade de Oxford, Inglaterra, comprovou que os idosos que receberam suplementação de vitaminas B12, B6 e ácido fólico tiveram menor encolhimento do cérebro ao longo dos 2 anos do estudo. 4. Importante para o DNA. Uma pesquisa realizada pelo Linus Pauling Institute of Oregon State University dos Estados Unidos descobriu que a ingestão de vitamina B12 reduziu o risco de quebras nos cromossomos, levando a danos no DNA. Sofrer danos no DNA é um dos fatores de risco para o câncer. 5. Boa para os músculos. Algumas pesquisas apontam que a vitamina B12 ajuda na regeneração dos músculos e a manter as reservas de energia, porque ela interfere na síntese de creatina, proteína essencial para manter o nível adequado de massa muscular. 6.
previne depressão. Uma pesquisa publicada pelo The American Journal concluiu que boas quantidades de vitamina B12 diminuem o risco da pessoa desenvolver depressão. 7. Previne anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica é caracterizada pelo tamanho anormal e imaturidade das hemácias, além da diminuição de leucócitos e plaquetas. Como a vitamina B12 ajuda na formação, integridade e maturação das hemácias, ela também pode prevenir a anemia megaloblástica. A deficiência de vitamina B12 pode causar uma série de problemas. A ausência da substância leva a lesões irreversíveis no sistema nervoso, devido à morte dos neurônios. Isso irá provocar neuropatias, que têm como sintomas mais comuns o formigamento nas pernas, queimação na sola dos pés, dificuldade para andar e incontinência urinária. Confira outros sintomas da ausência da vitamina B12 no organismo: fadiga, falta de energia ou tontura ao se levantar ou fazer esforço, paranoia e alucinações, falta de concentração, falhas na memória, pele amarelada, língua inchada e inflamada. Vitamina B12 mais ácido fólico. Esta combinação é importante para manter em bom estado os níveis de homocisteína do corpo. A vitamina B12 está presente em boas quantidades nos alimentos de origem animal, especialmente nos peixes de águas frias e profundas, como salmão, truta e atum, carne bovina, fígado, carne de porco, ovos e ostras. O suplemento de vitamina B12 é orientado quando há carência desse nutriente, e isso é detectado por meio de um exame de sangue. Como as principais fontes de vitamina B12 vêm dos alimentos de origem animal, os vegetarianos, especialmente os veganos, têm mais chance de desenvolver carência do nutriente. Por isso, é importante que eles realizem exame e conversem com seu médico ou nutricionista sobre a necessidade da suplementação com vitamina B12. Pacientes que se submeteram a uma cirurgia bariátrica têm mais chance de desenvolver deficiência de vitamina B12, porque a absorção dela se dá no intestino delgado, depois de ter sido ativada no estômago. Por isso, é comum os pacientes serem suplementados com a vitamina B12 após a bariátrica, e o acompanhamento continua conforme a dieta evolui. Hoje eu quero falar com você aqui sobre a deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 é muito comum no consultório. A gente pega muitos pacientes apresentando deficiência dos níveis dessa vitamina tão importante para a nossa saúde. Alguns estudos mostram que 40% da população americana tem níveis baixos de vitamina B12. E o pior é que muitas vezes você dosa a sua vitamina B12 no sangue, ela pode estar normal e você já apresentar níveis moderados de deficiência de vitamina B12. Então preste atenção nesses sinais e os sintomas que eu vou apresentar aqui, que são sinais que o seu corpo pode mostrar que você está precisando de vitamina B12. Ou seja, se você apresentar alguns desses sinais, procure um médico para te ajudar e investigar se você está com deficiência de vitamina B12. Eu sou o Dr. Gabriel Azini. Se você quer saber quais são os sinais de deficiência de vitamina B12, já vai se inscrevendo aqui no canal, que esse canal vai sempre apresentar vídeos novos sobre saúde para você melhorar, potencializar a sua saúde. E não se esquece de clicar ali no sininho para ativar as notificações e você ser notificado quando a gente lançar algum vídeo novo aqui no canal. A vitamina B12 é uma vitamina solúvel em água que o seu corpo consegue armazenar dentro do seu fígado. Então você consegue consumir a vitamina B12 e ficar guardando no fígado para períodos que você estiver consumindo menos dessa vitamina. Ela é uma vitamina que está presente nos alimentos de origem animal. Então, se você consome muito poucos alimentos de origem animal, você também está em risco de desenvolver uma deficiência de vitamina B12. E a deficiência pode ser desenvolvida tanto se você consome poucos alimentos com vitamina B12 ou se você tem dificuldade de absorção dessa vitamina, que é um problema também muito comum que a gente vai falar mais adiante. Os grupos que estão em risco de desenvolver a deficiência de vitamina B12 são principalmente os idosos, que têm uma produção de ácido clorídrico e também de liberação de uma proteína chamada fator intrínseco no estômago diminuída, e essa liberação do ácido clorídrico com fator intrínseco é muito importante porque o fator intrínseco se liga à vitamina B12, permitindo que ela seja absorvida pelo seu corpo. E com a
idade, a gente vai liberando menos dessa proteína e as chances de a gente desenvolver uma deficiência de vitamina B12 vão aumentando muito. Se você fez cirurgia também de redução do estômago, diminuiu o tamanho do seu estômago, são grandes chances que você pode ter uma diminuição da absorção de vitamina B12 e precisar receber ela na forma de suplementos. Existem também alguns medicamentos que diminuem a absorção de vitamina B12, entre eles a metformina, que é um medicamento muito utilizado para diminuir os níveis de glicose em quem tem diabetes. Se você é vegano e não come nada de alimento de origem animal, as chances de você ter uma deficiência de vitamina B12 também são muito maiores. E quem utiliza medicamentos para diminuir a acidez do estômago, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, que diminuem a secreção de ácido no seu estômago, saiba que ele também diminui a secreção do fator intrínseco, que é essencial para você absorver a vitamina B12. E por isso, se você utiliza esses medicamentos por longo prazo, longos períodos, a chance de você ter uma deficiência de vitamina B12 é muito alta. Eu vejo comumente no meu consultório pacientes usando omeprazol por longos períodos e apresentando níveis muito baixos de vitamina B12. Infelizmente, os sinais de deficiência de vitamina B12 muitas vezes demoram anos para se apresentar no seu organismo. E se você apresentar algum desses sintomas que a gente vai falar aqui hoje, é o momento de você procurar um profissional de saúde para poder te ajudar. A vitamina B12 é essencial para a produção das suas hemácias, que são células no seu sangue que carregam oxigênio para todos os lados. Se você tem deficiência de vitamina B12, a sua produção de hemácias vai ser comprometida. Ela também é muito importante para o seu DNA se multiplicar, possibilitando que as suas células se renovem, se multipliquem, trocando as células velhas por células novas. Isso também é muito importante. E ela também é essencial para a produção e para o bom funcionamento dos seus neurônios, que são suas células nervosas. Sem vitamina B12, a bainha de mielina, que é uma gordurinha que fica nos neurônios, ela não é produzida. E essa gordura funciona como um isolante para a corrente elétrica dos seus neurônios funcionar. E se não tem esse isolante, a sua atividade neuronal, o seu cérebro e seus nervos começam a ter problemas de funcionar, podendo causar danos graves na sua saúde. O primeiro sinal que eu vou falar aqui é se você apresenta a pele muito pálida ou amarelada. Como a gente falou, ela é muito importante para a produção das suas hemácias, as células sanguíneas. E se você está deficiente em vitamina B12, a sua produção vai ser prejudicada. E você começa a produzir menos hemácias, e as hemácias são muito grandes. A gente chama de anemia megaloblástica, que tem hemácias muito grandes e são mais frágeis também, elas se quebram mais facilmente. Então, como você já tem menos hemácias circulando no seu sangue, você pode ficar com a pele mais pálida por causa dessa anemia. E como essas hemácias são mais frágeis, elas começam a se quebrar muito. E no seu fígado, que tem que metabolizar os restos das hemácias, começa a produzir muita bilirrubina. E essa bilirrubina pode dar uma coloração amarela, tanto na sua pele quanto na sua conjuntiva, que é a parte branca do seu olho. O segundo sinal que o seu corpo precisa de vitamina B12 é o cansaço excessivo. Se você não tem hemácias suficientes para levar oxigênio para todas as partes do seu corpo, você vai começar a se sentir cansado, fadigado, sem energia, porque a gente precisa desse oxigênio para nossa mitocôndria produzir bastante ATP, que é a nossa moeda de energia. Então você começa a sentir muito cansaço. Isso é ainda mais comum em idosos. Por quê? Porque cerca de 3,5% das pessoas acima de 50 anos têm um problema autoimune em que as suas próprias células de defesa começam a atacar as células do estômago. E essas células do estômago começam a produzir menos fator intrínseco. E como a gente falou, o fator intrínseco é importantíssimo para a absorção de B12. Então essas pessoas que têm essa diminuição da produção de fator intrínseco, principalmente depois de 50 anos, começa a desenvolver uma anemia crônica por deficiência de vitamina B12 e diminuição da produção das hemácias. Ela é chamada de anemia perniciosa e é um problema gravíssimo, pode dar graves consequências para o seu corpo. O terceiro sintoma que eu quero falar hoje é a sensação de formigamento, de parestesia, aquele formigamento que tem nos dedos ou nas mãos ou nos pés, que são causados por problemas dos seus neurônios. Como a gente falou, a vitamina B12 é muito importante para fazer a mielina, essa gordurinha que recobre os axônios, recobre o caminho que seu nervo tem que percorrer para lançar um estímulo do neurônio
até o outro. Se essa produção não está boa, você começa a ter danos nervosos que pode aparecer na forma de formigamentos. Então, claro que o formigamento pode ser várias outras coisas, vários problemas no seu organismo, mas uma das causas é a deficiência de vitamina B12. O quarto sinal que eu quero falar com você hoje aqui é dificuldade, alterações da sua marcha, do seu caminhar. Isso é muito comum visto em pacientes mais idosos com deficiência crônica de vitamina B12. Como ela afeta o sistema nervoso, o paciente começa a perder a coordenação da marcha, então ele tem dificuldade de caminhar, de exercer a locomoção de um lugar para outro e começa a ter esse descontrole total por causa do dano neurológico. É claro que isso aparece em níveis de deficiência de B12 mais crônicos, mais antigos, mas se você tem algum idoso na família que está com muita dificuldade de locomoção, é muito importante também verificar os níveis de vitamina B12 nele. O quinto sinal é uma inflamação da sua língua, que a gente chama de glossite. A sua língua fica avermelhada e aumentada de volume. Isso está muito associado com a deficiência crônica de vitamina B12. Então, se você está tendo problemas com a sua língua, de inflamação da sua língua, você tem que também verificar seus níveis de vitamina B12, e isso muitas vezes pode estar associado a úlceras orais, que também agravam a deficiência de vitamina B12. O sexto sinal é a sensação de falta de ar. Se você não está com a quantidade suficiente de hemácias levando oxigênio no seu sangue, você pode ter sensação de falta de ar até quando você percorre pequenos trajetos. Isso pode ser também por deficiência de B12. É claro que a falta de ar pode ter várias causas, causas pulmonares, causas cardíacas, e você tem que investigar com o seu médico para ver qual pode ser o motivo da sua falta de ar. O sétimo sinal é deficiência da sua visão. A gente tem um nervo aqui que é responsável pela nossa visão, que chama-se nervo óptico. E se você não tem vitamina B12, a mielina desse nervo começa a ser mal formada e ele não consegue transmitir as imagens que você vê para o seu cérebro. Então, se você tem níveis muito baixos de vitamina B12, você pode apresentar uma neurite, uma inflamação desse nervo óptico que vai prejudicar também a sua visão. A boa notícia é que na maioria das vezes, quando a neurite do nervo óptico é secundária a níveis baixos de vitamina B12, repondo essa B12, você tem grandes chances de voltar a melhorar e ter uma visão normal. O oitavo sinal de níveis baixos de vitamina B12 no seu sangue é distúrbios de humor. Muitos distúrbios de humor, como ansiedade, depressão, podem ser secundários à vitamina B12. E uma das possíveis explicações para isso é que os níveis baixos de vitamina B12 aumentam a concentração no seu sangue de uma substância chamada homocisteína. E a homocisteína poderia causar alterações no seu sistema nervoso central, no seu cérebro, que estavam ligadas a distúrbios do humor, então facilitando você sofrer com ansiedade ou depressão. Esses são os principais sinais de deficiência de B12 no seu corpo. Se você tem alguns desses sinais, eu quero que você fale aqui nos comentários para mim qual que você apresenta, e eu vou gravar um vídeo também, assim que eu gravar vou botar o link aqui em cima, sobre quais alimentos que são mais ricos em vitamina B12, para você potencializar a sua absorção de vitamina B12 e ter menos risco de desenvolver uma deficiência. Se gostou do vídeo, dá uma curtida aqui e compartilhe com seus amigos para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, beneficiando também a vida delas. Um grande abraço, até mais. Para você que talvez esteja com problemas no sangue ou problemas neurológicos e que esteja gastando tanto com tanto exame e talvez seja apenas uma deficiência de vitamina B12. Você já parou para saber? Será que você tem deficiência de vitamina B12? Será que você nunca nem soube que existia isso? Será que você não sabe nem os alimentos que tem? Será que você nunca fez nenhum exame de sangue para tentar descobrir? Então, se você é uma dessas pessoas, começa logo descendo aqui nos comentários, se inscrevendo no nosso canal e dando um like nesse vídeo. Bom, mas esse vídeo foi também para uma pessoa muito especial que acompanha o nosso trabalho. Foi a Patrícia Pinho. Ela perguntou assim: Dr. Daiano, meu marido tem deficiência de B12, o que é que eu devo fazer? Patrícia, você vai saber aqui hoje. E olha só, parabéns para você por estar perguntando sobre o teu marido no nosso canal. Sinal que você o ama, sinal que você cuida dele e sinal que você vai ter um casamento próspero durante muito tempo. Normalmente nós negligenciamos as vitaminas. A gente toma remédio, captopril, losartana, a gente toma remédio como Rivotril, tudo mais, corticoide, mas vitamina a gente tem um hábito de achar que é besteira. Não só a gente como ser humano, mas nós médicos, nós não costumamos ter o hábito de
pedirmos exames de vitaminas, a não ser quando é um médico com especialidade mais natureba, como ortomolecular, como nutrólogo, digamos assim, mas normalmente não se pede dosagem de vitamina, normalmente não se passa vitamina. Então isso, a gente precisa começar a mudar esses paradigmas. A verdade é que nós, seres humanos, negligenciamos as vitaminas. E achamos que vitamina é uma coisinha, é um plus para dar mais energia, vitalidade. Quando a gente está com fadiga, a gente usa vitamina. Fora isso, não. E você às vezes está fazendo tanto exame complicado, ressonância, perfil genético, e às vezes falta B12. A vitamina B12, quando ela está insuficiente, ela mexe geralmente com 3 coisas. Uma delas é o sistema neurológico. A segunda é o sistema de renovação de sangue. E a terceira é o metabolismo da homocisteína. E é muito importante você saber nesse vídeo também que a vitamina B12 ela ajuda na formação da bainha de mielina dos neurônios. Eita, que o Dayan hoje falou difícil, ele está estudando. Não, não é isso não. A bainha de mielina dos neurônios é o seguinte, na nossa cabeça tem a célula neurológica, que é o neurônio. Um neurônio manda impulso para o outro. E esse neurônio tem uma capazinha igual a um fio. O fio tem que ter uma capa, não tem? Um fio desencapado perde energia. É exatamente no cérebro. Nossos neurônios têm a capinha. Essa capinha ela é feita por B12 também. Gordura e B12, basicamente. E a B12 é importante na renovação das nossas células vermelhas, as hemácias do nosso sangue. Agora, é mais comum realmente nós encontrarmos sintomas relacionados ao sistema nervoso. Então, a pessoa que está começando a ter deficiência de vitamina B12, ela começa com inquietação, começa com falta de atenção, falta de concentração, e tudo isso leva à perda de memória, você começa a esquecer as coisas. E aí você vai passando o tempo, você não faz nada, porque ninguém pede exame, você não vai ao médico, e quando vai também às vezes não pede, e aí os sintomas vão piorando. Começa a ter dormência nas mãos, dormência nas pernas, você dobra a perna e a perna fica dormente, e você vira e acha que é as varizes, e você começa a ter uma coisa chamada síndrome das pernas inquietas, que nós temos vídeo aqui nesse canal, no final ele vai aparecer aqui, e a perna não tem mais lugar onde colocar, queima à noite, arde à noite. É claro que esses sintomas das pernas podem ser outras coisas, como por exemplo, dor ciática, pode ser um problema neurológico do diabetes atingindo os nervos, pode ser varizes sim também, pode ser falta de circulação nas pernas, muita coisa, mas pode ser também deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12, às vezes você tem uma pessoa em casa irritada, agitada, nervosa, e você acha que é só nervosismo, que é doidice, mas não, às vezes é B12. Ter um marido nervoso em casa pode estar com problema de B12. Até depressão pode ser causada por deficiência de B12. Você às vezes fica tomando remédio psiquiátrico a vida inteira e não suplementa. Agora, é claro que uma depressão para vir de deficiência de B12 geralmente é uma coisa mais rara e mais grave. A pessoa tem que estar com muito pouca vitamina B12 mesmo, como também a anemia. A deficiência já tem que estar mais elevada para poder causar anemia. E essa anemia sanguínea causada pela deficiência de B12, geralmente é o seguinte, nesse tipo de anemia, você vê que as hemácias ficam maiores, ficam mega, por isso que é chamada anemia megaloblástica. Quando a B12 está baixa também, acontece uma elevação de uma substância no corpo chamada homocisteína. Gente, isso é muito sério. Para agora e pensa. A vitamina B12 faz a homocisteína se transformar em metionina. Mas se a homocisteína não se transformar em metionina, se a homocisteína ficar muito alta no nosso corpo, nós vamos ter problemas vários no nosso corpo, como trombose venosa profunda, risco de AVC, risco de infarto, ou seja, problemas de coagulação no corpo. Podemos ter também questões relacionadas ao sistema nervoso central, como Alzheimer, Parkinson e coisas mais simples, como déficit de atenção. Inclusive, também pode acontecer malformação fetal. Você que é grávida e está com homocisteína elevada. Daí é onde eu acho a vitamina B12. Você acha nas carnes, principalmente nas carnes vermelhas. Você não vai achar B12 nos vegetais. B12 nos vegetais não. Você vai ter que comer carne, principalmente as vermelhas. E quem é vegetariano ou vegano? Precisa suplementar, principalmente para não apresentar essas deficiências. Então você que é vegano ou vegetariano, que está no nosso canal, acenda a luzinha. Eita, será que eu não tenho deficiência de B12? Mas não é só o vegetariano ou o vegano não. Preste atenção. Você usa o omeprazol? Talvez você precise também suplementar. Sabe por quê? A pessoa que usa o omeprazol, você corta a produção de ácido do teu estômago. A B12 vem da carne, não vem? Só que a carne vem, chega no estômago, como é que ela vai ser digerida e quebrada para poder o corpo tirar a B12 se você não tem mais ácido? Então, seguindo esse mesmo raciocínio da falta de ácido no estômago, vão as pessoas acima de 40 anos, principalmente aqueles mais velhinhos, 70. Então, a partir de 40 anos, o teu estômago começa a produzir menos ácido, da idade mesmo. E aí você começa a quebrar menos as carnes e absorver menos B12.
assim como as pessoas que fizeram redução de estômago, que produzem menos ácido muitas vezes também, pessoas com problemas intestinais, como síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Então essas pessoas absorvem menos nutrientes no corpo. Pessoas que usam metformina, para quem não sabe, metformina é uma medicação usada para diabético, e a metformina atrapalha a absorção da B12. Então essas pessoas precisam suplementar a B12 também. Você suplementou a B12 e os sintomas melhoram rapidamente. Eu já vi uma tia minha começando a ter Alzheimer, e com a suplementação de B12 teve uma discreta melhora. Não se curou de Alzheimer, não, mas ela teve uma discreta melhora. Já está com mais de 15 anos que ela tem Alzheimer e a progressão é muito lenta. Daiane, como eu sei se eu tenho deficiência de B12? Primeira coisa, esses sintomas clínicos. Você tem esses sintomas clínicos, você precisa suplementar mesmo que o exame não dê nada. O exame pode estar errado. A clínica, ela é soberana. Mas é muito importante você também fazer o exame de sangue, dosar a B12 no teu sangue. Como suplementar? A primeira coisa é você começar a comer mais carne vermelha, se você tiver deficiência. Se você não quer comer carne vermelha, ou se você quer logo suplementar, você vai ter que usar um suplemento de B12 em duas formas. A primeira delas é a cianocobalamina, que é a forma tradicional. Via oral, você vai comprar ou mandar manipular. E a segunda forma é metilcobalamina. A metilcobalamina é a forma ativa da vitamina B12, ou seja, você já vai logo direto ao assunto. Eu, particularmente, acho a melhor forma. Por quê? Porque se você passar Porque se você passar a outra, a cianocobalamina, vai depender de ácido do estômago, é o mesmo processo. Coloca logo a metilcobalamina sublingual e pronto. Principalmente você que operou o estômago, fez redução do estômago, ou você que ainda usa omeprazol. Geralmente eu passo sublingual. Claro que não é toda farmácia que faz, nem toda farmácia de manipulação, mas você vai conseguir nesse Brasil gigantesco. Quanto manipula? Em torno de 500 microgramas a 1 miligrama por dia, de preferência no mesmo horário, todo dia, embaixo da língua. Ah, Daiane, eu não posso fazer isso, na minha cidade não tem. Faz então via oral. Aí você fez a suplementação, começou a comer mais carne, percebeu que os sintomas melhoraram e os exames normalizaram, você pode parar a suplementação. Mas não se preocupe se você tomar por mais tempo também, porque a B12, assim como a B6, ela é eliminada o excesso na urina. Se você é de Fortaleza, quero te ver no encontro Viva com Saúde, Viva com Paixão. O link também está na descrição desse vídeo. Eu queria saber de você agora nos comentários, qual desses sintomas neurológicos, sintomas sanguíneos ou sintomas relacionados à homocisteína, qual desses sintomas você já apresentou? E olha, não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp. Agora, não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp. Tem tanta gente precisando apenas de uma vitamina para melhorar a qualidade de vida. E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Olá, tudo bom com você? Muito feliz em estar fazendo esse vídeo, mais um vídeo do canal. Seja muito bem-vindo sempre ao nosso canal de psicomedicina e medicina natural. Um canal que busca encontrar soluções para a prevenção de doenças e para a cura das doenças através das benesses da natureza, das moléculas sagradas que existem nos alimentos, nos fitoterápicos, nas homeopatias, nas essências florais, os medicamentos homeopáticos, essências florais e a medicina natural, tudo que vem da natureza, puro, integral, sem a modificação das mãos humanas, que muitas vezes não compreendem a sabedoria que existe naquilo que é natural. Vamos falar hoje sobre a vitamina B12, que é um assunto de extrema importância para a saúde. A carência dessa vitamina, que é preciosa, é uma pérola preciosa, que faz parte do complexo B, a carência dela está gerando vários problemas de saúde. Está abrindo as portas para várias patologias, inclusive as cardiovasculares. Então vamos falar hoje sobre essa vitamina que está dentro do contexto das outras vitaminas do complexo B, porque elas trabalham em conjunto, e a B12 é uma vitamina especial pela sua força, pela sua ação sobre o corpo da gente, e ela é tão especial que mesmo sendo uma vitamina hidrossolúvel, o nosso organismo faz o estoque dela. Guarda toda a B12 como se fosse uma pedra preciosa. Faz um estoque muitas vezes até de anos, sabendo que aquela molécula é tão necessária para a gente. A vitamina B12 faz parte do complexo B, que é um rol de vitaminas hidrossolúveis. Todas as vitaminas hidrossolúveis, nosso corpo não armazena elas, não faz estoque delas. A vitamina C,
a PQQ, a colina, o minoxidil, as vitaminas todas do complexo B, de B1 a B9. Todas essas vitaminas ficam apenas impregnadas nos tecidos, no intestício, no espaço entre as células, mas não ficam armazenadas em canto algum, com exceção da vitamina B12. A vitamina B12 é a única vitamina do complexo B que o nosso organismo armazena. Ele guarda porque ela é muito importante. Ela é crucial. Você sem vitamina B12, você não se levanta nem da cama. Ela é uma vitamina muito importante. E o corpo sabe dessa importância. Tanto é que faz o estoque dela. Muitas vezes o estoque dura 10 anos, 15 anos. O estoque de vitamina B e a durabilidade desse estoque vai variar de pessoa para pessoa. Vamos falar disso aí mais adiante. Bem, as vitaminas B são fundamentais. O complexo B é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso. A capacidade do organismo de reestruturar as estruturas nervosas, tudo isso depende de um bom aporte de vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B, incluindo-se aí a B12, porque todas elas agem em conjunto, são fundamentais para a fabricação da mielina, que é uma substância que forma a bainha de mielina, forma uma bainha ao redor do axônio, que é a terminação do neurônio, que é como se fosse uma capa de um fio, e que vai dar estabilidade e homeostase para os impulsos nervosos, fundamental para o bom funcionamento do cérebro. Muita gente por aí está com depressão, muita gente por aí está com ansiedade, muita gente por aí está com a memória fraca, porque está faltando vitaminas do complexo B e principalmente a B12. Bem, uma dieta balanceada, com muitas frutas e verduras cruas e orgânicas, uma salada, um bom prato de salada, com as mais variadas verduras, as folhas de todos os tipos, alface americano, alface comum, rúcula, espinafre, tomate, cebola, pimentão. Então fazer um bom prato de salada com uma grande variedade vai dar a você um aporte muito bom de vitaminas do complexo B. Os brotos, broto de feijão, broto de alfafa, broto de trigo, broto de lentilha, broto de ervilha. As sementes germinadas, que são chamadas brotos, elas também contêm excelente quantidade de B1 até B9, de minoxidil e colina, que são as vitaminas do complexo B. Mas fica faltando a B12. A B12 não está presente em fontes vegetais. Uma dieta vegetariana vegana não possui vitamina B12 especificamente. Contém todas as outras, menos a B12. E esse é um problema sério de quem adere a esse tipo de dieta. Nós vamos falar desse assunto mais adiante. Isso pode causar problemas muito graves, principalmente em mulheres jovens grávidas que aderem ao vegetarianismo vegano. Bem, essa dieta balanceada com muitas frutas e muitas verduras cruas e orgânicas fornece a você boas quantidades de vitaminas do complexo B. Mas vale ressaltar que ainda é pouco, porque nos dias atuais há um consumo exagerado de vitaminas do complexo B pelo nosso organismo devido à quantidade exagerada de estímulos que afetam o sistema nervoso, estímulos luminosos, muitas informações. Nós estamos na era digital, na era de muita informação que o nosso cérebro precisa processar. Há um gasto excessivo, tanto das vitaminas do complexo B em geral, de B1 a B9, quanto da vitamina B12. Há um consumo muito grande. Então, a grande maioria da população que não faz uso de alimentos crus está deficiente das vitaminas do complexo B. A deficiência é gritante. Mas você pode ter deficiência do complexo B e não ter deficiência da B12 especificamente. Nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a vitamina B12, a sua importância e o que é que ela faz em nosso corpo. Sabendo, em primeiro lugar, de uma coisa: a B12 não é produzida pelas células do nosso corpo. A B12 não é produzida pelas plantas e vegetais. A B12 é produzida especificamente por bactérias. Então são as bactérias que fabricam a vitamina B12 no intestino da vaca, e essa B12 é absorvida por ela e vai impregnar os tecidos, o leite, os derivados do leite e a própria carne da vaca. Então, a B12 é fabricada pelas bactérias que pegam o cobalto dos solos, que é um mineral, e transformam esse cobalto em cobalamina.
e colocam um radical químico, que é a hidroxicobalamina ou a metilcobalamina ou a adenosilcobalamina. Não existe a cianocobalamina, que é uma vitamina B12 sintética, que não é interessante. Eu vou falar para vocês, a suplementação com vitamina B12 não pode ser dessa B12 da farmácia. Eu já falei aqui para vocês que vitaminas do complexo B não são boas sintéticas. Tem que ser natural. Então, as vitaminas do complexo B, elas agem em sinergia com a B12, facilitando a ação da B12. Só que o que acontece é que se você tiver B12 suficiente e não tiver complexo B, a B12 não vai funcionar bem. Então tem que estar todo suprido nisso aí. Não, é preciso cuidar para que a suplementação seja completa e a pessoa esteja com uma boa quantidade de todas essas vitaminas. A vitamina B12 é também chamada de cobalamina. Na forma natural é a metilcobalamina, a adenosilcobalamina e a hidroxicobalamina. É uma vitamina hidrossolúvel que tem uma ação muito importante sobre o sistema nervoso, metabolismo e também sobre os glóbulos vermelhos. A B12 é necessária para a fabricação das hemácias. Então, a falta de B12 pode facilitar o surgimento de anemias. E a falta muito grave de B12, em que não há B12 quase nenhuma, leva a uma condição clínica terrível chamada anemia perniciosa. A B12 ela é responsável pela síntese da mielina, como eu já falei aqui a vocês. Então, para que você possa ter uma bainha de mielina íntegra, saudável, o tempo todo sendo reestruturada, firme, resistente, com sua função perfeita, é preciso que você esteja em dia com essa vitamina importantíssima. Então, uma das coisas mais importantes da B12 é essa fabricação da mielina. Saiba que na gravidez as necessidades de B12 aumentam muito por conta do feto, que é ávido por essa vitamina. Então, se a mulher já tem deficiência de B12 e ela não faz uso de uma suplementação na gravidez, há uma possibilidade de surgirem lesões no sistema nervoso do feto que muitas vezes podem ser irreversíveis. Daí o fato muito grave de que muitas mulheres veganas que aderem ao veganismo engravidam e não fazem a suplementação de B12. E isso é algo muito sério. Isso tem que ser checado com muito cuidado. Porque não há necessidade de você comer carne. Lembre que existe a B12 natural, de fonte natural, que é fabricada pelo fungo. Então não é de forma alguma uma exploração animal. É natural, é o mesmo fungo, é a mesma bactéria que fabrica no intestino da vaca a B12, é a mesma bactéria que fabrica a metilcobalamina, que você pode mandar manipular na farmácia de manipulação, que é a B12 natural, não é essa sintética que está aí na farmácia. Então, fazer o uso da metilcobalamina é algo fundamental para uma gestante vegana, para evitar problemas com o feto. Procure seu médico nutrólogo para lhe orientar sobre isso aí. Não fique sem suplementação, porque isso é perigoso. Na verdade, a vitamina B12 não é uma só molécula, mas é um conjunto de vitâmeros, que são moléculas com estruturas semelhantes, que têm funções semelhantes. Todos contêm o cobalto. O cobalto é um mineral essencial que existe na Terra, por isso que quando você consome alimentos que vêm da Terra, como macaxeira, inhame, batata doce, alface, rúcula, as verduras em geral, cenoura, a beterraba. Quando você consome esses alimentos, você tem mais chance de que tenham ali bactérias que vão fabricar no teu intestino a vitamina B12 que você precisa. Essa é uma questão, inclusive, polêmica, que vamos discutir mais adiante. O cobalto, ele é transformado por essas bactérias em cobalamina, que é a vitamina, que é o vitâmero B12. E essa cobalamina vai ter um radical, como eu falei, que pode ser o metil, pode ser o hidroxi ou pode ser o adenosil. Não existe o cianocobalamina. Então, quais são as funções da vitamina B12? A primeira delas, uma muito importante, gente, é a proteção cardiovascular. Eu já falei para vocês aqui sobre a homocisteína. Homocisteína é um aminoácido anormal, tóxico, que o nosso corpo fabrica normalmente pelo metabolismo das proteínas. Então, quando você come muita carne, você acumula homocisteína. E essa homocisteína, ela é um fator de risco cardiovascular que pode ajudar na formação da placa de ateroma, do infarto e do AVC. Então, é um fator de risco para problemas de infarto e AVC.
Para evitar isso, nosso organismo destrói a homocisteína através da B12. Então, a vitamina B6, a B9 e a B12 juntas promovem a destruição da molécula da homocisteína, transformando-a em metionina, anulando esse veneno, ou seja, diminuindo a quantidade, a concentração da homocisteína no corpo. Então, para você saber se a B12 está funcionando, você tem que ver a dosagem da tua homocisteína como está. O ideal da homocisteína é a menor quantidade possível, abaixo de 8, 7. Acima de 12, 13 já está começando a ficar ruim para você. Acima de 20 já é tóxico para o seu sistema cardiovascular, podendo facilitar o surgimento de um infarto. Então, a vitamina B12 é importante fator de prevenção para o infarto. Então, se você está querendo fazer uma prevenção cardiovascular, a primeira coisa que você tem que ver é como está a tua B12, se ela está em dia ou não. Eu vou falar depois sobre qual é o nível normal da B12 no exame de laboratório. Uma pessoa que pratica o vegetarianismo e veganismo, se for uma pessoa que tem dificuldade de absorção de B12, vou falar um pouco mais sobre isso depois, ela vai ter sérios problemas. Porque o estoque de B12 que ela tem pode durar uma certa quantidade de anos, mas vai chegar um ponto em que esse estoque vai acabar e que a quantidade de B12 vai ficar muito baixa, ela vai perder essa proteção cardiovascular, viu, gente? Então, você pode ser vegano achando que está tendo saúde, mas você pode estar prejudicando sua saúde, aumentando o seu risco cardiovascular, tá? Então, por que não consumir uma vitamina B12 que não é sintética, que é produzida por bactérias, que é totalmente natural e é vegana? Por que não? Então, vamos abrir a mente para essa necessidade. Nós não somos seres humanos que estamos integrados à natureza. Vivendo nas grandes cidades, nós precisamos realmente de fazer uso dos suplementos. Se nós estivéssemos no campo, comendo as comidas da terra, diretamente da terra, isso não haveria necessidade disso. Mas não é isso que acontece. A segunda função dela, ela sintetiza a mielina, que vai formar uma bainha, ou seja, uma capa protetora dos neurônios. É como se o neurônio tivesse um fio, é por onde ele transmite o impulso nervoso, e esse fio é revestido por uma capa, tá? Que é como se fosse uma capa de plástico, só que é de gordura, que é a mielina, a bainha de mielina. Se a bainha de mielina estiver íntegra, perfeita, os impulsos nervosos vão fluir em harmonia, ordenadamente, e o teu cérebro vai funcionar bem. Isso significa uma boa memória, uma boa cognição, um bom raciocínio. Então, quando você usa muito o teu cérebro, você gasta B12. Então, se você é um estudante, se você está fazendo prova, está envolto por uma tese de mestrado, doutorado, como eu, estuda todos os dias e usa muito a mente, tem que estar checando a tua B12. Porque senão vai faltar a bainha de mielina e a tua cognição vai ficar prejudicada. Tua memória vai ficar prejudicada. Então, a vitamina B12 é muito importante para a memória. Lembra disso, se você está com falha de memória, pode ser por falta de B12 e falta das outras vitaminas do complexo B. Como eu falei no começo do vídeo, para a B12 funcionar sintetizando mielina, ela precisa de o complexo B inteiro para poder ajudar ela. Ela não trabalha sozinha. Então, essa é a segunda função importantíssima da vitamina B12, sem a qual o cérebro não funciona direito. Os nervos periféricos também são revestidos de bainha de mielina. As lesões neuronais de polineuropatias de todos os tipos, tanto as autoimunes quanto a polineuropatia diabética, que cursa com dores nas extremidades, com aquele formigamento, onde é uma lesão dos nervos, vai ser mais facilmente corrigida e sanada com uma boa dose de suplementação da metilcobalamina, que é a vitamina B12. A vitamina B12 é necessária para a regeneração dos nervos. Ela é imprescindível para o bom funcionamento de todo o sistema nervoso. E como nós vivemos num mundo moderno, em que há todo um bombardeio de informações em nosso cérebro, que tem que processar muito mais informações do que ele antes processava, há centenas de anos atrás. Então nós temos o mesmo DNA que nós tínhamos no ano de 1500, de que a humanidade tinha naquela época. E hoje nós temos que lidar com uma quantidade absurdamente maior de informações e de estímulos em nosso cérebro. Isso gera problemas, isso gera um consumo maior de complexo B e B12. E se você não repor, você pode ficar em maus lençóis. É daí que surgem os transtornos de ansiedade, o nervosismo, a depressão, a falha de memória, a dificuldade de se concentrar nos estudos.
A B12 é fundamental para consertar tudo isso, tá? Então vamos checar a tua B12 no exame de sangue e vamos fazer uma simples suplementação com a metilcobalamina, que vai te ajudar bastante, mantendo tua B12 em um nível ideal para que você possa estar com o teu cérebro funcionando muito bem, ok? Então muita gente está com depressão aí, gente, por causa disso, porque está com a B12 baixa. Qual é a terceira função da vitamina B12? Ela participa da formação, da síntese da melatonina. Você já ouviu falar da melatonina, que é o hormônio do sono? Então, muita gente está com insônia porque está com falta de B12. Para que o seu corpo consiga fabricar, lá na glândula pineal, quantidades normais e suficientes de melatonina para te dar aquele sono gostoso, reparador, você dorme a noite inteira, 7 horas seguidas, é preciso que a tua B12 esteja em dia. Portanto, cuide da B12 se você estiver com insônia. A primeira coisa que você tem que checar, faz parte do protocolo da insônia. E é por esse motivo que as pessoas idosas dormem menos, têm problemas com a melatonina. Não só pela calcificação da pineal, que ocorre pela ingestão de flúor a vida inteira nas pastas de dente, que faz mal para isso, e da deposição de cálcio, pela desorganização do cálcio, que é normal na terceira idade. Além disso, você tem também a falta de B12, que é comum também na terceira idade, que vai fazer com que os níveis de melatonina caiam. Então é preciso cuidar da B12 nos idosos para que eles possam ter uma noite de sono melhor. Com uma noite de sono melhor, você vai melhorar tudo, inclusive dos sintomas de nervosismo, de ansiedade e de depressão também. A quarta função da vitamina B12 é que ela é muito importante para a síntese no cérebro de vários neurotransmissores. Gente, as outras vitaminas do complexo B também participam disso, mas a B12 é fundamental para isso. Para que o cérebro possa fabricar a acetilcolina, que é o neurotransmissor que é fundamental para uma boa memória, para que possa sintetizar a serotonina, que é o neurotransmissor do bom humor, da alegria, e quando uma pessoa está deprimida, ele está baixo, para que o cérebro possa fabricar o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Esse ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, ele é necessário para acalmar o sistema nervoso. Muita gente está nervosa, ansiosa, porque está faltando GABA. Não consegue ter um sono reparador, um sono tranquilo, não consegue dormir, pegar no sono facilmente, porque está faltando GABA. E esse GABA pode estar faltando exatamente porque está faltando B12. Então, a B12 é fundamental para a síntese dos neurotransmissores, para que você possa ter uma boa memória, um bom raciocínio, uma boa cognição, calma e tranquilidade, relaxamento do teu sistema nervoso, porque o GABA faz isso, e também a serotonina, que é necessária para que você possa estar com bom humor, com alegria, possa estar tranquilo e feliz. Então, B12 é fundamental para a depressão, gente, por isso aí. Ela é tanto importante para os transtornos de ansiedade, em que falta GABA, quanto para os transtornos do humor e os estados depressivos, onde está faltando serotonina. Então não adianta você dar apenas o remédio antidepressivo, que vai diminuir a recaptação da serotonina, mantendo mais serotonina na fenda sináptica, sem aumentar a síntese desse mesmo neurotransmissor. Na pessoa deprimida, a gente tem que aumentar a quantidade de serotonina. Isso é que é importante, que está faltando. Então a B12 vai ser uma excelente vitamina para as pessoas que estão com depressão. Faz parte do protocolo da depressão. A quinta função fundamental dessa vitamina preciosa é fazer a síntese contínua do DNA e do RNA. Gente, o DNA é muito importante para a gente. Quando uma célula se replica, ou seja, ela se reproduz, ela está velha, ela vai se reproduzir, ela faz uma cópia do DNA. Para fazer essa cópia do DNA, é preciso que existam boas quantidades de vitamina B12. Se tiver faltando B12, é mais fácil ocorrer uma mutação e surgirem células cancerosas. Então a B12 previne o câncer. Níveis baixos de B12 abrem as portas para o surgimento do câncer. Então, para renovação e regeneração contínua de todos os tecidos do corpo, você precisa de vitamina B12. É por isso que é importante para a mulher grávida, porque o feto está com muitas células se reproduzindo constantemente, ele precisa de muita B12 e das outras vitaminas do complexo B para isso. As vitaminas do complexo B e a B12 são necessárias para que a célula possa se reproduzir e fazer a cópia do DNA perfeita. Se essa cópia não sair muito perfeita, você vai envelhecendo mais rapidamente. Então, é uma vitamina também anti-envelhecimento e que previne também o câncer.
B12 tem que estar em dia para que você possa ter o seu DNA preservado. Isso é muito importante para que você possa ter mais longevidade. Percebem a importância dessa vitamina? Tudo isso que eu falei aqui. A sexta função, que não é menos importante, que é a última que nós vamos falar aqui agora, é de fomentar a síntese de novos glóbulos vermelhos do sangue. Ou seja, a vitamina B12 é necessária para a fabricação das hemácias. E é por esse motivo que quando você está com anemia, um dos motivos pode ser falta de B12. Porque constantemente as hemácias estão sendo destruídas, as hemácias velhas, quando passam pelo baço, o baço, que é esse órgão que está aqui do nosso lado esquerdo do corpo, em contraposição ao fígado, ele vai pegar as hemácias velhas e destruir. Então, o nosso corpo ele tem que renovar constantemente o seu estoque de hemácia, que são as células vermelhas do sangue. Quando você tem um número reduzido de hemácias, menor do que o normal, você tem anemia. Então, se você está com a tua B12 um pouco baixa, você pode ter anemia por esse motivo. Então, é preciso que você cheque os seus níveis de B12 na corrente sanguínea, pelo exame de sangue, para saber se a tua anemia não é causada por isso aí, pela falta de B12. Então, a B12 é importante para tudo. Sem vitamina B12, vamos supor que a tua B12 baixasse para 0 ou perto de 0, você simplesmente não funcionaria. Ficaria deitado numa cama sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir pensar, sem conseguir se levantar. E esse quadro já foi analisado em muitas pessoas que têm deficiência de absorção de B12. Um déficit de B12 tão grande que faz com que a pessoa fique literalmente sem funcionar. E como você pode fazer a suplementação com B12? Procure um médico nutrólogo para lhe orientar nisso aí. Porque nem todo mundo precisa fazer essa suplementação. Quem tem uma boa produção do fator intrínseco, que é uma proteína que tem no estômago da gente, não vai precisar de fazer suplementação de B12. O que é o fator intrínseco? É uma proteína fabricada pelas células do estômago, as células parietais. E essa proteína ela vai se ligar com a vitamina B12 e quando chegar no intestino vai facilitar a absorção da B12 a nível intestinal. Então, se você tem fator intrínseco suficiente, você vai ter B12 suficiente. A grande maioria das pessoas que está com deficiência de B12 é porque tem pouquíssimo fator intrínseco. Então, o nível de absorção é muito baixo. De 1000 microgramas, só consegue absorver 1%, 10 microgramas. Incrível como absorve pouco. E é essa a causa real da deficiência de B12. A falta do fator intrínseco. Quando você tem fator intrínseco suficiente, você não precisa nem se alimentar muito de vitamina B12, que as bactérias do intestino vão fabricar a B12, e você tendo o fator intrínseco, você vai absorver e vai ficar com a B12, e vai ficar com a sua B12 nos níveis normais, ou até alto o suficiente para dizer que você está ótimo com a sua B12. Mas quando você observa o exame de sangue, você vai ver uma faixa de normalidade que não corresponde à realidade. Você olha para o exame e vê, de 80 a 900 é a faixa normal para a tua B12. E não é. 80 não é normal, 200 não é normal, 250 não é normal. A B12 normal é a partir de 500 para cima. Pesquisas científicas comprovaram que abaixo de 500 de B12 no teu sangue, você vai ter problemas. 500 picogramas por ml. Se tiver abaixo disso, você vai começar a ter problemas de falta de B12. Se a deficiência é pequena, não quer dizer que você vai deixar de ter problema, não. Infelizmente, a medicina só reconhece uma deficiência quando ela é gritante e cria uma anemia perniciosa. Não é isso que nós estamos dizendo. Se você mantém sua B12 em 300, você vai ter muito mais chance de ter um infarto, um AVC, de desenvolver problemas cardiovasculares. Se a tua B12 estiver baixa, você tem muito mais chance de ter uma demência no futuro e vai ficar com a tua memória fraca, com uma anemia crônica constante que não se cura nunca, e não é isso que você quer. Então, temos que manter a B12, no meu entender, entre 800 e 900. É o ideal para o mundo moderno, para a vida moderna que a gente vive. Porque exige muito do nosso sistema nervoso. Um processamento de muita informação que chega através dos celulares, computadores, luzes à noite, estimulando sempre muito os neurônios a funcionarem mais do que eles foram projetados para funcionar. Então, gente, o ideal do exame de B12 é acima de 800, entre 800 e 900. Pode ser até 1.200, tá bom. Mais do que isso, não. Eu uma vez peguei um paciente lá no interior,
que ele não comia muita carne, ele se alimentava de muita coisa da terra, como inhame, batata doce, verdura, e ele tinha uma B12 de 1.200. Ou seja, não é preciso você comer carne necessariamente para você ter B12, ou você comer produtos animais para você ter B12. Basta que você tenha um fator intrínseco suficiente, em quantidades ótimas no teu corpo, não tenha problema com o fator intrínseco, que é essa proteína produzida pelas células do estômago. Tendo ela em quantidade suficiente, basta que as bactérias que existem no teu intestino fabriquem a B12, que ela vai se ligar a esse fator intrínseco e vai absorver tranquilamente, e você vai ter níveis de B12 ótimos. Mas se você tem deficiência do fator intrínseco, que é o mais provável quando você olha e tua B12 está 300, 320, então você precisa suplementar com metilcobalamina. Não suplemente B12 com essa B12 de farmácia. A cianocobalamina, ela não funciona. Ela tem esse radical ciano que não é natural e o corpo tira esse radical, coloca um metil para transformar em metilcobalamina e esse radical vira cianeto, que é um veneno. Então, se você conseguir manter a tua B12 na faixa entre 900 e 1.000, você vai estar com a tua memória 100%, uma atenção tranquila, foco no teu estudo, uma mente funcionando a 1.000 por hora, os neurotransmissores bem sintetizados, com sono normal, porque tem muito GABA, tranquilo, relaxado, com menos ansiedade, com mais capacidade de lidar com o estresse do dia a dia e com bom humor e alegria. Então, é muito importante a gente suplementar a vitamina B12 se a tua B12 estiver baixa. Porque se ela estiver baixa, é indicativo de que você tem pouco fator intrínseco. Não precisa nem pensar nisso aí. B12 está baixa, é fator intrínseco baixo. Não adianta você comer uma tonelada de carne que não vai adiantar. É suplementar. E como é feita a suplementação? Já existe no mercado a metilcobalamina, que é a forma natural, fabricada pelas bactérias, para vender na forma de comprimidos sublinguais. Então você pode fazer o uso de 1.000 microgramas, tá, sublingual após o almoço. Por que após o almoço? Porque exatamente após o almoço que as células do estômago vão fabricar o fator intrínseco para poder absorver. Se você tem uma baixa vitamina B12, é porque você tem uma baixa absorção dela e desses 1.000 microgramas você só vai absorver 10 microgramas. Essa é a realidade. E aí você vai acompanhando no teu exame para ver o desenrolar do crescimento da tua B12 até que ela atinja 800, 900 e você vai estabelecer com o teu médico nutrólogo qual vai ser a dose ideal para você tomar todos os dias para manter a tua B12 num nível ótimo, para você ter mais saúde e ter a prevenção de várias doenças. Mas você também pode não precisar da suplementação. Faça um teste. Converse com o seu médico nutrólogo, faça um teste. Se a tua B12 já estiver ótima, você não precisa suplementar. Então, a B12 não é necessário que se suplemente em todas as pessoas. Existe uma percentagem que está realmente com deficiência, mas existe uma boa percentagem que não tem deficiência. E essas não precisam suplementar. Se você é vegano, faça o seu teste. Mas não se iluda, porque você comendo alimentação vegana, você não vai absorver B12. Se você tiver a B12 baixa, cuidado, porque ela vai baixando cada vez mais, ano após ano, até acabar o estoque de B12. E se for uma mulher grávida, é muito perigoso. Então é preciso fazer a suplementação com metilcobalamina, que é uma cápsulazinha sublingual após o almoço. Já houveram relatos de veganos, famosos inclusive, que passaram 10 anos para esgotar o seu estoque. Mas quando esgotaram, ficaram numa cama, deitados, sem conseguir nem levantar. E as custas de injeção na emergência de B12 rapidamente se recuperaram. Então, cuide disso. Se você é vegano e tem uma B12 de 1.000, é um sinal de que você está comendo muita coisa da terra e as suas bactérias estão produzindo e você tem muito fator intrínseco. Então você não precisa suplementar, mas é uma raridade, viu? E observe ao longo do tempo se esses níveis não baixam. Porque se eles estiverem baixando, é um sinal de que você não está absorvendo praticamente nada. Você tem muito pouco fator intrínseco. Então, se você tem fator intrínseco, que é o mais comum, baixo, então você deve fazer a suplementação de metilcobalamina, tá bom? Era essa a mensagem de hoje, gente. Depois nós vamos falar de outros assuntos relacionados à B12, mas com esse vídeo de hoje eu fechei com chave de ouro a série completa das vitaminas do complexo B, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para você assistir, da vitamina B1 até a B9 e agora fechamos com chave de ouro a vitamina B12. Também tem um vídeo sobre a colina, certo? Que também é outra vitamina do complexo B que saiu do rol, mas faz parte do complexo B.
E a PQQ também é outro vídeo que eu tenho também sobre, é outra vitamina do complexo B. Então, vou deixar aqui o link para vocês aqui embaixo, para vocês assistirem todas as vitaminas do complexo B. Fecho hoje com chave de ouro esse vídeo. A B12 é muito importante, é preciso que você esteja em dia com ela, para que você possa ter a saúde plena. Infelizmente, a maioria dos colegas não atenta para esse lado. Cheque a B12. Faça sempre seu exame para saber se ela está nos níveis normais. Isso é uma garantia de saúde cardiovascular, saúde mental e emocional. Se você está com depressão, cheque rapidamente os seus níveis de B12. Se estiver baixo, faz a suplementação com metilcobalamina que você vai melhorar a depressão, ok? Hoje eu quero falar com você aqui sobre quais são os alimentos mais ricos em vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 é muito comum. Alguns estudos mostram que 40% da população americana tem deficiência de vitamina B12. E a gente sabe que a vitamina B12 é importantíssima para a produção das suas hemácias, das células sanguíneas que carregam oxigênio no seu corpo. Ela é muito importante para a produção do seu DNA, para que suas células consigam se multiplicar, sempre renovando as células no seu corpo. E também é muito importante para o seu sistema nervoso, tanto para o seu cérebro como para os seus nervos periféricos, para que ele funcione corretamente. Então, preste atenção nesses alimentos, são ricos em vitamina B12 para você poder consumi-los adequadamente e não sofrer com a deficiência dessa vitamina que é muito comum. A vitamina B12, embora ela não seja armazenada na sua gordura, como as vitaminas A, D, E e K, ela pode ser armazenada no seu fígado. Então, se você consome mais vitamina B12 do que você precisa no momento, o seu fígado consegue armazenar essa vitamina para você usar quando você estiver consumindo menos quantidade. Lembre-se que com a idade a gente começa a produzir menos ácido clorídrico no nosso estômago e menos fator intrínseco. E o fator intrínseco é uma proteína essencial porque ela se liga à vitamina B12, possibilitando que a gente absorva ela. Então, quanto mais idade você tem, maiores são as chances de você desenvolver uma deficiência de vitamina B12. E se você tem uma deficiência grave de fator intrínseco, que é muito comum em pacientes com anemia perniciosa, não adianta você consumir grande quantidade de alimentos ricos em vitamina B12 que você não vai conseguir absorver. Então, se você também fez cirurgia de redução do estômago, tem um estômago muito pequeno, ou se você toma antiácidos a longo prazo, que diminui a liberação desse fator intrínseco no seu estômago, você também está em risco de desenvolver uma deficiência de vitamina B12. E, especialmente para os veganos que não comem nada de origem animal, é muito comum essa deficiência de vitamina B12. Então você deve consumir alimentos fortificados com vitamina B12 ou suplementar com essa vitamina para não sofrer uma deficiência grave, porque essa vitamina é uma vitamina que está em alimentos de origem animal. É muito difícil a gente conseguir quantidade suficiente de vitamina B12 sem ingerir alimentos de origem animal. E um dos alimentos mais ricos em vitamina B12 são os fígados dos animais. Como a gente armazena a nossa B12 no nosso fígado, o animal também faz isso, ele armazena a vitamina B12 no fígado deles. Se a gente consome esse fígado desses animais, por exemplo, fígado de boi, a gente vai absorver grandes quantidades de vitamina B12. Uma porção de em torno de 100 gramas de fígado tem aproximadamente 1.500% o valor diário de ingestão de vitamina B12 recomendado, ou seja, ele é riquíssimo em vitamina B12. Tem grande quantidade dessa vitamina para você absorver quando você ingere esse alimento. Um alimento também riquíssimo em vitamina B12 são os mariscos, o mexilhão. O mexilhão, se você comer 20 mexilhões, ele tem em torno de 3.300% a recomendação diária de consumo de vitamina B12. Então é uma excelente fonte para você aumentar os estoques do seu fígado de vitamina B12. O mexilhão também é uma proteína com pouca gordura, de alta qualidade, então é uma excelente fonte de proteína e ele também é riquíssimo em ferro, tendo em torno de 20 mexilhões até 300% a necessidade diária de ferro recomendada. As sardinhas também são outro alimento riquíssimo em vitamina B12. Mesmo que seja a enlatada, ela ainda contém grande quantidade de vitamina B12. 150 gramas de sardinha tem até 2 vezes a recomendação diária de uso de vitamina B12. Então é uma excelente fonte de vitamina B12 e também é riquíssima em ômega 3. O ômega 3 é muito importante para o seu coração, para o seu cérebro, para os seus nervos e junto com a vitamina B12 vai proteger os seus neurônios para você não ter doenças neurodegenerativas como Alzheimer e outros tipos de demência. As carnes também possuem grande quantidade de vitamina B12.
Então um bife de 200 gramas tem em torno de 200% o valor diário recomendado de B12. Lembre-se de não aquecer em altas temperaturas, porque as altas temperaturas podem danificar, desnaturar essa vitamina B12, deixando ela inativa. Então, tentar grelhar em vez de fritar ela em altas temperaturas, para você danificar menos vitamina B12, deixar ela disponível para sua absorção. O atum também é uma excelente fonte de vitamina B12, e quanto mais escura a pele dele, então você procurar no atum a região que está com a pele mais escura, ela demonstra que tem maiores concentrações de vitamina B12. E esse atum também é rico em vitamina B3, selênio, fósforo e ômega 3. Então é uma comida muito saudável e uma fonte excelente de proteína para você incluir na sua dieta. O salmão também é uma excelente fonte de vitamina B12 e também é riquíssimo em ômega 3. Lembre que o salmão de cativeiro, embora ele possa até ter mais gordura do que o salmão selvagem, aquele salmão que vive no oceano, ele não tem uma gordura tão de qualidade. Embora ele possa até ter ômega 3, o ômega 3 que ele tem é o ácido alfa-linoleico e não o EPA e o DHA, que são os principais ômega 3 para a nossa saúde. Então prefira sempre um salmão selvagem que, embora seja um pouquinho mais caro, vale a pena pelos benefícios que ele pode trazer para a sua saúde. O leite e os produtos derivados do leite também têm boas quantidades de vitamina B12. Embora eu não goste muito de usar, porque a caseína tem uma ação inflamatória no nosso intestino, ele também é muito rico em vitamina B12 e se você está ingerindo muito leite ou derivados, provavelmente você está ingerindo boas quantidades de vitamina B12 também. Os ovos também são uma excelente fonte de vitamina B12. A gema do ovo, quanto mais amarelada, mostra que ela tem mais quantidade de vitamina B12. Então, se você comparar um ovo normal de granja com um ovo caipira, você vai ver que o ovo caipira é mais amarelado. Isso demonstra que, pela alimentação dessa galinha, ele possui maiores quantidades de vitamina B12. Então vale a pena ingerir, principalmente o ovo caipira. Agora eu quero falar uma coisa muito importante com você. Primeiro, que a dosagem da vitamina B12 no sangue pode não mostrar se você está com deficiência ou não. Ela pode estar normal no seu exame de sangue e você já está deficiente. Muitas vezes é necessário fazer dosagem de outras substâncias no sangue para ver uma deficiência. Por exemplo, o ácido metilmalônico, que pode ser dosado no seu sangue. Tá certo? Segundo, muitas pessoas com níveis altos de vitamina B12 estão mostrando esses níveis mesmo com deficiência. Por quê? Porque ele está perdendo, morrendo muita célula hepática. Então, se ele tem uma doença hepática ou está tendo algum dano nas suas células do seu fígado, essas células começam a liberar vitamina B12 no organismo e mesmo que ele tenha níveis baixos de vitamina B12, no exame de sangue vai aparecer níveis exageradamente altos. E se você está com alguma deficiência de vitamina B12, causada por uma má absorção, por uma deficiência de liberação de fator intrínseco, ou você está tomando algum medicamento, como a metformina, ou como omeprazol, que diminui a absorção de vitamina B12, muitas vezes não vai ser possível você conseguir ela através dos alimentos, nem da suplementação via oral. E pode ser interessante, nesses casos, a injeção intramuscular de vitamina B12 para você conseguir níveis rapidamente suficientes dessa vitamina tão importante. Eu quero saber se você já usou algum suplemento de vitamina B12 ou do complexo B. Se você usou, escreve aqui para mim no comentário e eu quero saber qual foi esse suplemento. Se gostou do vídeo, não se esquece de curtir e se inscreve no nosso canal para receber vídeos novos para você melhorar a sua saúde. Um grande abraço!